passeranno questi 5 minuti. Ma Castagnaro c'è! Deve esserci un grande boato al suo arrivo, eh? Siamo pronti? Sta arrivando. Pronti, pronti, pronti. Vedo già tutti i cellulari fuori, pronti. Francesco, bravi! Francesco! 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 Su! A vedere. Sta arrivando, sta arrivando. Tenetevi caldi. È arrivato anche il sole a scaldarci. Oh! Dai, facciamolo tutti insieme! Oh! Pronti? Papa Francesco! Di più! È arrivato! Caro Papa Francesco, benvenuto a Verona! Benvenuto! Sì. Un secondo. Non serve recuperare. Non recuperiamo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente de Verona a visita do Papa Francisco neste sábado. Nos estúdios, Silvana e José.
Um bom sábado a você. Papa Francisco já se encontra em Verona, onde chegou minutos atrás de helicóptero aterrissando na praça adjacente ao estádio Bentigoli. Foi recebido pelo bispo de Verona, Dom Domenico Pompili, pelo presidente da região do Vêneto, Luca Zaia, pelo prefeito de Verona, Demetrio Martino, pelo responsável pela segurança também, Damiano Tomasi, e nesse momento o Papa, depois de pegar o Papamóvel, veio até a Basílica de São Zeno. Diante da Basílica de São Zeno temos milhares de jovens, adolescentes, crianças que, num segundo momento, se encontrarão com o Papa Francisco, porque o primeiro encontro será com os sacerdotes e consagrados no interior da Basílica de São Zeno. Nesse momento, o Papa, de cadeira de rodas, para facilitar a sua locomoção, passa por entre os presentes, saudando um grupo de pessoas enfermas, e agora vai em direção à Basílica de São Zeno. O Papa permanecerá cerca de 9 horas em Verona, cidade do norte da Itália, véspera de Pentecostes, hoje, sábado, 18 de maio. Uma visita dedicada ao tema A Justiça e a Paz se beijarão, retirado do Salmo 85. Francisco está, portanto, retornando à região do Vêneto. Agora a bênção do Santo Padre. Vemos Ibrahim Faltas, que vem lá de Jerusalém, da Terra Santa. O Papa, nesse momento, está abençoando um Cristo. Temos a presença do reitor do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Padre Omar Raposo, que se encontra nessa bênção. Vemos o Papa que conversa com Frei Ibrahim Faltas, que vem de Jerusalém. Recordamos que a imagem vai para Jerusalém. O Papa, nesse momento, abençoa, conversa com Frei Ibrahim Faltas, que vem de Jerusalém. E já se tornaram amigos, porque tantas vezes Frei Ibrahim vem ao Vaticano e se encontra com o Papa, contando o drama que está vivendo a Terra Santa, os cristãos, os palestinos, os israelenses. Essa imagem que chega até você diante da Basílica de São Zeno, e esse grande Cristo que o Papa abençoou e, como dissemos, vai para Jerusalém. Agora o Santo Padre deverá entrar na Basílica, onde terá o encontro com os sacerdotes e consagrados. O aplauso dos presentes ao Santo Padre. Santo Padre agora vai para a Basílica de São Zeno, onde irá se encontrar, recordamos mais uma vez, com os sacerdotes e consagrados, com centenas de presentes na grande praça. Aguardamos então esse encontro que o Santo Padre terá com os sacerdotes e consagrados. Será o seu primeiro discurso. Imagens agora que passam para o interior da Basílica de São Zeno. Esse são os restos mortais de São Zeno, que se encontram dentro da Basílica. Estavam na cripta, tiraram da cripta e trouxeram para a parte superior. São Zeno, bispo padroeiro da Igreja de Verona. Como dissemos, o Papa permanece por cerca de 9 horas em Verona. Dentro agora da Basílica, os cumprimentos naturalmente do cardeal, que o acolhe no interior da Basílica. O tema dessa viagem a Verona: a justiça e a paz se beijarão. Retirado do Salmo 85. Francisco, portanto, está retornando à região do Vêneto, menos de um mês depois da sua visita a Veneza, no último dia 28 de abril. O bispo diocesano Domenico Pompili, ao falar da chegada do Papa, afirma que Verona é
terra de encontro de povos, de diálogo, de confronto, especialmente nesses tempos difíceis, a paz pode florescer. O Papa se encontra dentro da Basílica de São Zeno, com aplauso de sacerdotes e consagrados. Vemos os nossos colegas de trabalho que se encontram também no interior da Basílica para o encontro com sacerdotes e consagrados, e diante dos quais o Papa então fará o seu primeiro discurso. Logo depois, em frente à igreja, como pudemos já notar, as crianças e os jovens que estão esperando o Papa, e ali o Pontífice também dirigirá uma saudação aos presentes. Previsto para as 10h15, horário local, 5h15 da manhã, o Papa vai até a arena, onde irá presidir o encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se beijarão. Irá responder algumas perguntas também. Ao final do encontro, irá se dirigir ao presídio de Montório, onde será recebido pela diretora Francesca Gioieni, pelo diretor da Polícia Penitenciária, Mário Piramide, e cumprimentará os agentes penitenciários, os detentos e os voluntários. E também ali irá proferir um discurso. O Papa almoça com os detentos e às 14h30 deixa a casa de detenção para se deslocar então até o estádio Bentegoli, onde às 3 da tarde, hora local, portanto 10 da manhã, hora do Brasil, o Papa celebrará a Santa Missa e depois 16h45, sempre hora local, volta ao Vaticano, de helicóptero. Santo Padre se detém, saudando os sacerdotes, consagrados, religiosos que se encontram dentro da Basílica de São Zeno. Cada um dos compromissos do Santo Padre nesse sábado em Verona tem um profundo significado para a igreja local, que quer estar em sintonia com Francisco. Recordando o bispo de Verona, Dom Domênico, em uma entrevista à Rádio Vaticano, falou do crescente entusiasmo e alegria pela chegada do Papa Francisco, que ele descreve como o intérprete mais confiável do Evangelho. É aquele que aborda concretamente as questões mais sinceras do momento, como as questões humanitárias, a paz e o cuidado com a casa comum. De Verona, diz ainda o prelado, queremos dizer que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas também uma abertura necessária à justiça social e econômica, à democracia, à ecologia integral, ao verdadeiro desarmamento e ao acolhimento dos migrantes. A solução, acrescenta ainda o bispo de Verona, não deve vir apenas de cima dos governos, mas precisa do compromisso de todos. Imagens que chegam até você do interior da Basílica de São Zeno, em Verona, onde se encontra Papa Francisco neste momento, sendo saudado com o aplauso, o carinho e o afeto de sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos consagrados que se encontram no interior dessa grande basílica. O Papa inicia então a sua visita a Verona com o encontro com os religiosos. Visita de Francisco a Verona, diz Dom Pompili, que é o bispo de Verona, será um encontro com o pontífice de pessoas de todas as idades, confirmando que é uma das preocupações do Papa, ou seja, colocar as gerações em diálogo. Neste momento, Santo Padre vai até a urna que contém o corpo de São Zeno, se detém em oração. Urna que eu recordo
se encontra na cripta durante todo o ano e, para essa ocasião, foi trazida para a parte superior da Basílica. Papa que se detém em oração diante do corpo de São Zeno, padroeiro da Igreja de Verona. Agora, caminhando lentamente, Papa Francisco deixa a cadeira de rodas e vai para a sua cadeira, onde então conversará, vamos dizer, com os religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos consagrados presentes dentro dessa grande basílica de São Zeno. Verona é uma cidade localizada na região do Vêneto, no norte da Itália, tem cerca de 260 mil habitantes. É muito conhecido, né, por ter sido imortalizado na obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, um dos romances mais conhecidos do mundo. E nesse momento, o Santo Padre conversa também com um grupo de religiosas de clausura, que tem uma permissão especial para chegar até o Santo Padre. Com mais de 1000 anos de história, Verona é um dos principais centros urbanos do norte da Itália. Temos Santo Padre que conversa ainda com as religiosas. É claro, é um momento singular e importante também para a vida dessas religiosas. E são tantas que se fazem presente hoje no interior da Basílica de São Zeno. A igreja que acolhe o Papa hoje, a Igreja de Verona, sempre viveu em estreito contato com a sociedade local, destaca o bispo Dom Pompili. Historicamente nasceram aqui, diz, muitas iniciativas religiosas que deram espaço a projetos de caráter cultural, educativo, sanitário e caritativo, provando que a igreja local vive em osmose com a sociedade, da qual sempre esteve a serviço, difundindo os valores da convivência pacífica e fraterna. Essa dimensão social também representa uma interpretação do Evangelho que é particularmente sentida em Verona. Papa continua conversando com as religiosas. É claro, é um momento muito singular também para elas, né? Tenho certeza que vão levar no coração esse momento único vivido com Papa Francisco. Interior da grande Basílica de São Zeno, em Verona. Vamos aguardar, então, as palavras do Santo Padre. Eu, diz o Papa, primeiro bom dia a todos. Eu quis começar saudando essas mulheres, que são as... Viu que são religiosas de clausura, viu como elas são? Porque a clausura não se perde a alegria, não. E elas são muito bravas. Não, elas não fofocam nunca, são muito bravas. Muito obrigado. Destaca Papa Francisco. Avete pazienza? Vocês têm paciência? 8 páginas. Cari sacerdoti, Queridos sacerdotes,
queridas religiosas, e cari religiosi. queridos religiosos, bom dia. Vi ringrazio di essere qui. Obrigado por estarem Ringrazio il aqui. Vescovo per Agradeço ao l'accoglienza, bispo o acolhimento per tutto il lavoro che porta avanti insieme a voi. e todo o trabalho que realiza com Bello vocês. trovarci in questa É bom basilica, estar nessa basílica românica, una tra le più belle d'Italia, uma das mais bonitas da Itália, che ha ispirato anche poeti que come também inspirou poetas como Dante e Carducci. ed essere qui insieme, E estar aqui, il vescovo, juntos, bispo, religiosi, sacerdotes, religiosas, religiosos, guardare questo splendido e olhar para esse tetto esplêndido carena teto em ci fa carena sentire faz-nos come sentir dentro a una grande como se estivéssemos dentro de uma e ci fa pensare grande al barca mistero della Chiesa. e nos faz pensar no Barca mistério del da Signore igreja. che A barca do naviga Senhor que nel mare navega no mar della storia da história per portare a tutti la gioia del Vangelo. para levar a todos a alegria do Evangelho. Questa immagine evangelica ci ricorda almeno Essa due imagem cose evangélica nos sulle lembra quali pelo menos vorrei duas coisas soffermarmi sobre as quais eu oggi. gostaria de me La deter prima com è la vocês. chiamata, A primeira é o chamado, la chiamata ricevuta o chamado è recebido sempre da accogliere. é sempre, E la deve ser seconda acolhido. è la missione, a segunda é a missão, compiere con audacia. a ser cumprida com audácia. Ricevuta, che A chamada deve essere recebida, accolta, que deve ser acolhida, e la missione, e a missão, che dobbiamo portare avanti que devemos con audacia, levar avante con coraggio. com coragem, com audácia. Anzitutto accogliere la chiamata ricevuta. Primeiro, acolher o chamado recebido. La nostra riflessione. Primeiro ponto da nossa reflexão. All'inizio del suo ministero in Galilea, No início do seu ministério na Galileia, Jesus passa ao longo da margem do lago il suo sguardo e fixa o olhar numa barca due coppie di e em dois fratelli, pares de irmãos pescadores, i primi che gettano os primeiros que lançam as gli redes altri che li rassettano. e os Si outros avvicina as e arrumam. li chiama a seguirlo. Ele se aproxima e os Non chama para dimentichiamo segui-lo. questo. Não nos All'origine esqueçamos della disso. vita Na origem da vida cristã questa esperienza está a experiência do encontro com o Senhor, che non dipende dai nostri que não meriti, depende dos nossos méritos ma ou dall'amore de nossos con cui compromissos, ci mas do viene a amor cercare, com que Ele vem nos alla porta procurar, del batendo nostro a cuore, porta de nosso coração invitandoci a una e nos relazione convidando con Lui. a uma relação com Ele. Io mi domando e vi domando, Eu me pergunto e pergunto a ho vocês: incontrato il Signore? eu encontrei o Senhor? Io mi lascio incontrare Eu me dal deixo Signore? encontrar pelo Senhor? Ancora di più, Ainda mais. all'origine Da origem da vida sacerdotal, da vida consagrada, non ci siamo noi, não estamos nós, nossos dons ou algum mérito especial, mas o chamado surpreendente do Senhor. Seu olhar misericordioso que se inclinou sobre nós e nos escolheu para esse ministério, mesmo que não sejamos melhores do que os outros. Somos pecadores como os outros. E isso, irmãos e irmãs, é pura graça. Pura graça. Mi piace quello che Sant'Agostino diceva. Gosto daquilo que Santo Agostinho dizia. Guarda da una parte all'altra. Olha para um lado e cerca il outro. merito, Procura o e mérito. non troverai E você não vai encontrar nada, soltanto grazia. somente a graça. È pura grazia, pura gratuità. É pura graça, pura gratuidade. Um presente inesperado que abre nossos corações para admiração diante da condescendência de Deus. La grazia provoca questo, lo stupore. A graça provoca admiração. Eu nunca imaginei uma coisa assim. É maravilhar-se. O estupor que deixamos abertos ao Senhor para que trabalhe em nós. Queridos irmãos sacerdotes, queridas irmãs, Fratelli religiosi,
irmãos religiosos. Cerchiamo di non perdere mai lo stupore della Nunca chiamata. percamos a maravilha do chamado. Ricordare il Recordar o dia giorno nel quale il Signore no qual o Senhor chiama. me chama. Forse ognuno di noi Talvez em cada um de ricorda nós bene come è stata la chiamata, se recorda bem almeno como il tempo foi della chiamata. o momento ou o tempo do chamado. Recordar. Questo ci porta gioia. Isso nos traz alegria piangere e também chorar de nel alegria momento della chiamata. no momento do chamado. Tu vieni. Chi? Vem. Solo tu. Sì, sì. Vem, No, venha no, você. quell'altro no, tu. Não o outro, aquele, mas você. Quell'altro è più Mas aquele é melhor do que eu. tu, Você. disgraziato, peccatore. Desgraçado, pecador, tudo. Não, você. Non dimentichiamo Não nos esqueçamos o tempo do questo chamado. stupore. Essa maravilha. Que coisa bonita. E questo si alimenta con la memoria. Isso se alimenta com a memória do dom recebido pela graça. Sempre dobbiamo avere la memoria. Sempre devemos ter a memória conosco. Questo è il primo fondamento della nostra Esse é o primeiro fundamento da consagrazione, nossa il consagração primo fondamento del nostro ministero. e do nosso ministério. Accogliere la chiamata ricevuta. Acolher o chamado Accogliere recebido. il dono con Acolher o dom com que Dio Deus ci ha sorpreso. nos surpreendeu. Se smarriamo questa coscienza, Se perdermos essa consciência e essa memória, mettere al centro corremos o risco stessi de nos invece del colocarmos Signore. no centro Senza questo em vez do memoria Senhor. rischiamo di agitarci Corremos risco de nos attorno a agitar em progetti torno de e projetos che e servono atividades più que alle servem mais nostre cause às nossas che al causas reino. do que as do reino. Rischiamo di vivere anche Corremos l'apostolato também o risco de nella viver o logica apostolando dell'autopromozione na di lógica da consensi, autopromoção e da busca de della ricerca del consensos. consenso, anche cercando di fare carriera. Muitas vezes procurando fazer carreira. Tantissimo. Isso é ruim, feio. Invece di Em vez risparmiare la vita de gastar a vida pelo per Evangelho un servizio gratuito e pelo serviço gratuito à igreja. è Lui che ha scelto noi. Foi Ele quem nos escolheu. Ele. Lui al centro. Ele no Se centro. ricordiamo questo, che Se Lui ricordamos ci ha scelto, isso que Ele me escolheu. quando avvertiamo Quando sentimos o peso do cansaço di qualche e de alguma desilusão, sereni, permanecemos serenos e confiantes, certo, certos Lui non ci de que Ele lascerà, não nos deixará de mãos vazias, nunca. ci farà aspettare, Nos fará esperar, ma non ci lascerà a mani vuote. mas não deixará Come i de mãos pescatori vazias. allenati alla pazienza, Como os pescadores formados na paciência, também nós, no meio dos complexos desafios do nosso tempo, somos chamados a cultivar a atitude interior da espera, la pazienza, da paciência. attesa e pazienza, Espera e paciência, capacità bem como a capacidade imprevista, de enfrentar os affrontare i imprevistos, cambiamenti, as mudanças, affrontare i rischi os riscos connessi alla nostra associados à nossa missão. con quella apertura, ma Com aquela abertura, col cuore mas com o aperto, coração acordado. chiedere allo Spirito Santo quella E capacità pedir ao Espírito Santo aquela capacidade para discernir del tempo. os sinais do Questo sì, questo tempo. Isso sim, isso não vai. no. E tutto questo possiamo farlo perché all'origine del nostro ministero c'è la chiamata del Signore. Nós podemos fazer porque na origem do nosso ministério está o seu chamado. E Ele não nos deixará sozinhos. Podemos lançar a rede e esperar com confiança. Isso nos salva mesmo nos momentos mais difíceis. Portanto, lembremos-nos do chamado. Acolhamo-lo todos os dias e permaneçamos com o Senhor. Ci sono momenti difficili. Todos nós sabemos que existem os momentos difíceis. Momentos de escuridão, Di desolazione, no? de desolação, de desânimo. In questi momenti bui Esses momentos escuros, recordar o chamado, la prima chiamata, o primeiro chamado. da lì E dali, prendere forza. tirar a força. Quando questa esperienza
de recordare la prima Quando essa experiência de recordar o primeiro chamado está bem enraizada em nós, possiamo essere audaci então poderemos ser audazes na missão a cumprir. e penso ancora al mare di Galilea. E penso ainda no mar da Galileia. Stavolta dopo la resurrezione Dessa vez, di depois da ressurreição de Gesù, Jesus. sulla riva di quel Ele, na margem daquele mesmo lago, nuovamente encontra novamente os discípulos trova delusi, e os encontra desiludidos, amargurados, amareggiati da un senso di amargurados por um sentimento de perché erano derrota, usciti a pescare, porque tinham saído para pescar, mas naquela noite non avevano preso nada pegaram. E quante volte a noi succede Quantas vezes acontece isso com a gente? religiosa, Na vida religiosa, na vida apostólica. allora il Signore li scuote, Então o Senhor sacode eles daquela resignação, sprona os encoraja a gettare a ancora tentar novamente, a lançar a rede novamente. e non E eles a jogaram e não conseguiram mais puxá-la grande quantità. por causa da grande quantidade de peixes. Nei momenti della delusione, Nos momentos da desilusão, não parar, resiste, resistir, resiste. resistir. Tante volte Muitas vezes esquecemos disso. a nessuno di noi A ninguém de nós que começamos essa estrada, o Senhor disse que tudo seria bonito, tranquilo. Não. la vita A vida è di gioia, di momenti é de alegria, de momentos de alegria, mas também de momentos bui, escuros. Resistir, a capacidade coraggio di andare avanti e a coragem de ir avante, resiste. de resistir. L'audacia apostolica A audácia apostólica é um dom que essa igreja conhece bem. se c'è infatti una Se tem caratteristica uma característica dei dos sacerdotes religiosi e dos religiosos veroneses, è proprio é precisamente essere a de serem empreendedores criativos, incarnati capazes de encarnar del Vangelo. a profecia do Evangelho. Grazie di Obrigado, obrigado por isso. E questa intraprendenza evangelica si Essa tratta iniciativa evangélica, di un sigillo, diciamolo così. e se trata de um sigilo que marcou Basti a pensare sua história. Basta pensar lasciata na marca deixada por tantos sacerdotes, religiosos, leigos nell'Ottocento. no século XIX, Possiamo venerare que hoje podemos venerar como santos e beatos. testimoni della Testemunhas da fé, che hanno saputo unire que souberam unir o anúncio da palavra il servizio generoso ao serviço generoso amevole dei bisognosi, e compassivo aos una necessitados, creatività com uma criatividade social che ha portato alla nascita di scuole que fez nascer escolas de formação, case di hospitais, case di casas de accoglienza repouso, e luoghi casas de di acolhimento spiritualità. e locais de espiritualidade. Questa audacia Essa audácia di essere creativi. de serem criativos para o povo de Molti di Deus. questi santi e Muitos desses santos e santas erano tra loro foram contemporâneos e entre si, immersi in aspetti imersos na differenti turbulenta história do seu tempo, attraverso la fantasia, através da la fantasia, da caridade, dello Spirito animada pelo Espírito Santo, a creare conseguiram una specie criar di uma espécie santa de fratellanza, santa fraternidade, di andare capaz de ir ao encontro ai sogni dei più das necessidades dos marginalizados e dos mais pobres e cuidar de suas feridas. Non dimenticate questo. Não esqueçam disso, as feridas da igreja, Le ferite dei as poveri. feridas dos pobres. Non dimenticare il buon samaritano Não esquecer do bom samaritano, que se detém, que para e va lì e vai ali a guarire a curar ferite. as feridas. Una fede, la vostra, Uma fé, a sua, nell'audacia que se traduziu na audácia da missão.
Ci serve questo anche oggi. Também hoje precisamos disso, da audácia do testemunho e do anúncio, da alegria de uma fé ativa na caridade, da desenvoltura de uma igreja que sabe captar os sinais do nosso tempo e responder às necessidades de quem mais precisa. Audácia, coragem, capacidade de começar, capacidade de arriscar. A todos, repito, devemos levar a todos a carícia da misericórdia de Deus. E sobre isso, queridos irmãos sacerdotes, para por um momento sobre uma coisa. Vocês não. Falando com as religiosas. Os sacerdotes, que são ministros do sacramento da penitência. Por favor, perdoar tudo. Perdoar tudo. E quando as pessoas vão se confessar, não ir ali. Mas como foi? Não, nada. Se vocês não entendem, você consegue naquele momento entender? Vai para frente. O Senhor entende. Mas, por favor, não torturar os penitentes. Me dizia um grande cardeal que foi penitenciário, bastante conservador. Não digo rígido, conservador. Mas diante da penitência, eu escutei ele dizer, algumas pessoas vêm até mim, eu sinto que tem dificuldade em dizer as coisas. Eu digo, eu entendi, vai para frente. Eu não entendi, mas Deus entendeu. Isso no sacramento da reconciliação. Por favor, que não seja um momento de tortura. Por favor, perdoar tudo. Tudo. E perdoar sem fazer sofrer. Perdoar abrindo o coração à esperança. A vocês, sacerdotes, peço isso. A Igreja tem necessidade de perdão. E vocês são um instrumento para perdoar. A todos. A todos devemos levar a carícia da misericórdia de Deus, especialmente a quem tem sede de esperança, a quem se vê obrigado a viver à margem, ferido pela vida, ou por algum erro cometido, ou pelas injustiças da sociedade que sempre vem em detrimento dos mais frágeis. Entenderam? Perdoar todos. L'audacia di una fede operosa nella carità. A audácia de uma fé ativa na caridade. Vocês a herdaram de sua história. Então gostaria de lhes dizer com São Paulo, não se cansem de fazer o bem. Não cedam ao desânimo. Sejam audazes na missão. Saibam ainda hoje ser uma igreja que está próxima, que se aproxima das encruzilhadas das ruas, que cura as feridas, que testemunha a misericórdia de Deus. É dessa maneira que a barca do Senhor, no meio das tempestades do mundo, pode salvar muitos que de outra forma correm o risco de naufragar. As tempestades, como sabemos, não faltam nos nossos dias e há tantas. Muitas delas têm suas raízes na avareza, na ganância, na busca desenfreada de satisfazer o próprio eu.
e se alimentam de uma cultura individualista, indiferente e violenta. A tempestade, a maioria vem daqui, as grandes tempestades. Nesse sentido, são muito atuais as palavras de São Zeno, que afirma: não é uma culpa isolada, caríssimos irmãos, deixar-se enredar pelas cadeias da ganância. Mas, desde que o mundo inteiro foi incendiado pelo fogo desta praga inextinguível, a avareza, como se acredita, deixou de ser uma culpa, porque não deixou ninguém que a censurasse. Todos se lançam de cabeça em ganhos ruins e nunca se encontrou ninguém que os imponha a justiça. Acontece, portanto, que todas as nações caiam momento a momento, como resultado de feridas recíprocas. Até aqui a citação de São Zeno. O risco é esse também para nós, que o mal se torne normal. Mas isto é normal, isto é normal. Não, esse é um risco. O mal não é normal, não deve ser normal. No inferno sim, mas aqui não. O mal não pode ser normal. E que nos habituemos a ele. Mas todos fazem, eu também faço. E assim nos tornamos cúmplices. Em vez disso, falando aos veroneses, São Zeno diz: suas casas estão abertas a todos os viajantes. Sobre vocês ninguém, vivo ou morto, foi visto nu por muito tempo. Hoje em dia, os nossos pobres ignoram o que é mendigar comida. Que essas palavras sejam verdadeiras para vocês hoje. Irmãos e irmãs, obrigado. Obrigado por entregar a sua vida ao Senhor e pelo seu compromisso com o apostolado. Alguns dias atrás, estive reunido com sacerdotes já aposentados, 40 anos de sacerdócio para cima, não? Eu vi aqueles sacerdotes que deram a vida ao Senhor e têm aquela sabedoria no coração. E disse a eles também: obrigado pelo seu compromisso com o apostolado. Sigam em frente com coragem. Melhor, sigamos em frente com coragem. Temos a graça e a alegria de estarmos juntos no navio da igreja. Entre horizontes maravilhosos e tempestades alarmantes, mas sem medo, porque o Senhor está sempre conosco. E é Ele quem tem o leme, que nos guia, que nos sustenta. E não só os sacerdotes, e também os religiosos e religiosas. A vocês. Avante, coragem. Temos a tarefa de acolher o chamado e ser ousados na missão, como disse um de seus grandes santos, Daniele Comboni. Santos e capazes, um sem o outro pouco vale para quem segue a carreira apostólica. O missionário e a missionária não podem ir sozinhos para o paraíso. Sozinhos irão para o inferno. O missionário e a missionária devem ir para o paraíso acompanhados das almas salvas. Portanto, primeiro, santos, mas não basta. É preciso caridade.
as duas coisas. Questo auguro a voi Isso é o que eu desejo a vocês e suas comunidades. santità, Uma santidade una capaz, fede viva, uma fé viva, con carità audace, que com uma caridade audaz regno di Dio, semeie o reino de Deus em todas as situações da vida cotidiana. genio di sé, E se o gênio de Shakespeare ispirato se inspirou na beleza deste lugar para nos contar as histórias atormentadas tormentate di due innamorati de dois apaixonados, ostacolati dall'odio, prejudicados pelo ódio das respectivas famílias, cristiani, nós cristãos, inspirados pelo Evangelho, impegniamoci comprometemo-nos a semear un amore. por toda parte um amor mais forte. Dove c'è l'odio, che io sia capace di Onde sembrare tem ódio, que eu possa semear o amor. più forte. Um amor mais forte que o ódio. Oggi c'è tanto odio. Hoje tem tanto ódio. Segnare un amore più Semear forte dell'odio, um amor mais più forte que o forte ódio della morte. e mais forte do que a morte. Segnatela così, Sonhem assim, come la città Verona dell'amore, como a cidade do non solo amor, nella letteratura, não só na nella literatura, vita. mas na vida. E che l'amore di E que Dio o amor de Deus accompagni, os acompanhe benedica. e os abençoe. Per favore, E por favor, chiedo di pregare peço per me, que rezem por mim, ma pregate a mas favore, rezem a favor, però, não Grazie. contra. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco o seu diálogo com sacerdotes, religiosos e religiosas na Basílica de São Zeno, em Verona. Momento de alegria para o Santo Padre, também de encontrar os sacerdotes, os religiosos, as religiosas e consagrados. Papa Francisco que recorda a barca do Pedro. Santo Padre Francisco, acolhemos com muita alegria o Senhor Profeta de Paz e nós o acompanharemos certamente com oração. E escolhemos um pequeno sinal dessa magnífica basílica, uma reprodução dessa formela em bronze, Cristo crucificado. Ele que é a nossa paz e que nos fez de todos os povos um só povo, abatendo o muro de separação. Um sinal para o Senhor que tantas vezes, como Cristo com essa humanidade crucificada, louca pela guerra, seja também esse sinal um encorajamento no seu ministério petrene, sobretudo nesse hoje como profeta de paz na nossa Verona. Outro pequeno sinal, muito significativo, será do ato de batismo. Santo Padre que se despede, o ato de batismo de Crismo, de Romano Guardini, que foi batizado aqui em Verona, como sabemos, veronês de nascimento, e depois foi para a Alemanha. O Papa que cita frequentemente Guardini nos seus textos. Agora, certificado de batismo de Guardini, um escritor que pertence à história italiana. E vemos que também tem, pois os jovens fora estarão também um presente, mas deixem esse momento para as crianças. Obrigado de coração. E nesse momento nós temos também um outro presente que vem de Jerusalém. Esse aqui, Ibrahim Faltas, que conta ao Santo Padre onde estará o Cristo que foi abençoado momentos antes, né? Capital da ressurreição. Cristo ressuscitado. Ainda momento presente ao Santo Padre, uma réplica, então, da imagem desse Cristo. Vamos rezar, então, a Nossa Senhora. Ave Maria. Signore, tu sei benedetta fra le e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Com a benção do Papa Francisco, só para se concluir esse primeiro momento, o Papa agora assina o livro de ouro. Ilustres visitantes desta basílica. O encontro com sacerdotes consagrados, diante dos quais o Papa fez o seu primeiro discurso. E agora o Papa deixa o interior da basílica, vai para a praça em frente à igreja, onde o aguardam as crianças e os jovens. E também a eles o Santo Padre irá dirigir uma saudação. Depois, deixando a praça, o Papa irá até a Arena de Verona, onde irá presidir o encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se beijarão. E nesse encontro o Papa também irá responder algumas perguntas. Momento vivido, como dissemos, de modo muito intenso pelos religiosos. Santo Padre saúda mais uma vez os bispos. O Papa que usou a imagem do teto dessa basílica, olhando, dizendo como se estivéssemos dentro de uma grande barca, e nos faz então pensar no mistério da Igreja, a barca do Senhor que navega no mar da história para levar a todos a alegria do Evangelho. Essa imagem evangélica, disse Francisco, nos lembra pelo menos duas coisas sobre as quais então ele se deteve. Primeiro, o chamado recebido, né? Aquele primeiro momento, o Papa sempre recorda, o chamado a ser acolhido. E depois, o segundo é a missão. A missão a ser, recordamos, cumprida com audácia. Primeiro, temos que acolher o chamado recebido, como disse Papa Francisco, que se detém também com sacerdotes mais idosos, que estão perto dele, conversa. É sempre uma alegria de ver Papa Francisco entre aqueles que tenho certeza que conhece e, portanto, que amigos de longa data. O Papa recordava que no início do seu ministério na Galileia, Jesus passa ao longo da margem do lago e fixa o olhar numa barca. Ali, dois irmãos pescadores, os primeiros que lançam as redes e os outros que estão arrumando as redes. Ele se aproxima e os chama para segui-lo. Não nos esqueçamos disso, disse Francisco. Na origem da vida cristã está a experiência do encontro com o Senhor. Um encontro que não depende dos nossos méritos ou de nosso compromisso, mas do amor com que Ele vem nos procurar, batendo a porta de nosso coração e nos convidando a uma relação com Ele. Ainda mais, na origem da vida sacerdotal, da vida consagrada, não estamos nós, nossos dons ou algum mérito especial, mas, diz Francisco, o chamado surpreendente do Senhor, o seu olhar misericordioso que se inclinou sobre nós e nos escolheu para esse ministério, mesmo que não sejamos melhores do que os outros. E tudo isso é pura graça, pura gratuidade. E agora nos transferimos para a parte de fora, do lado de fora da Basílica de São Zeno, onde
jovens, adolescentes, crianças aguardam o Santo Padre para esse momento com o Papa Francisco. Segundo momento do Papa, com as crianças e jovens, a quem o Santo Padre irá dirigir também uma saudação. Estamos transmitindo ao vivo de Verona a visita do Papa Francisco neste sábado, 18 de maio. Papa que deixou o Vaticano por volta das 6h30 da manhã de helicóptero, chegando por volta de 5 para as 8 a Verona. Já o primeiro compromisso da Basílica de São Zeno, o encontro com sacerdotes e consagrados. E agora na Praça São Zeno, o encontro com as crianças, jovens e adolescentes. Vamos sentir o rumor, o barulho da Praça São Zeno. Jovens, adolescentes que levantaram cedo para esse encontro com o Papa Francisco. Cada um dos compromissos do Papa Francisco com um significado profundo para a igreja local. Papa Francesco! Papa Francesco! Anche in controtempo, la piazza San Zeno è meravigliosa. La più bella piazza d'Italia. Più bella. A mais bonita praça de Itália, dizem os apresentadores. Papa Francisco já se encontra na Praça São Zeno. Temos agora um momento, então, com o Papa Francisco. Bom dia, diz o Papa. E agora, vamos começar a dialogar. Os seus amigos farão algumas perguntas. Caro Papa Francisco, estamos muito felizes que o Senhor tenha vindo nos encontrar aqui em Verona. Obrigado pela sua palavra que anuncia a paz e o seu testemunho de fé. Queremos rezar com o Senhor e dizer que nós queremos muito bem o Senhor. Nos ajude a sermos amigos de Jesus na vida de todos os dias. Obrigado. No Evangelho, chama discípulo a segui-lo, mesmo que não sejam perfeitos. Como fazemos sentir o chamado de Jesus? As perguntas das crianças e adolescentes. Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Como faço a sentir o chamado de Jesus? Vemos que no Evangelho, Jesus chama os discípulos, que não eram perfeitos, gente comum, e eu, que sou um bambino, que uma criança, uma menina, um menino, como faço a sentir o chamado de Jesus? Diga-me uma coisa. Quando você está com o papai, com a mamãe, com os avós, você se sente bem? E você sente ali que tem amor, o amor do pai, da mãe, do vovô, da vovó. E quando
E quando un'opera buona, faz per um esempio, algo bom, tu hai due se caramelle, você tem 2 balas, dá uma ao outro. o se tu vedi una Ou se você é persona uma pessoa bisognosa e gli dai una necessidade, elemosina, dá ti sente uma bene? esmola, você se sente bem? Muy bene. Sente bem, Quando sim, tu, per responde. esempio, E quando você, por exemplo, dici una bugia, diz uma ti senti mentira, bene? você se sente bem? Não. Bravi, eh? Muito bem, bravos. Bravi. E quando tu litighi E con quando un você fratello, briga una com o sorella, irmão, com a irmã, ti senti bene? você se sente bem? Não, respondem. Voi avete visto che Vocês siete viram? capaci di Vocês são capazes de sentir bem, sentir mal, se alguém escuta ou faz alguma coisa. Quando Jesus fala, escutem bem, quando Jesus fala, nos faz sentir bem, nos faz sentir uma alegria no coração. capito? Entenderam? Adesso domando, Agora eu pergunto, quando Jesus fala, ci sentiamo? como nos sentimos? Non si ascolta. Não se ouve bem. Come? Bravi. Bem, E così responde. Brava, assim. Siamo capaci di Sim, somos sentire la chiamata capazes di Gesù. de sentir o chamado de Jesus. Sentire bene. Nos faz sentir bem. Bem. E se ti viene una persona che E se non vê ti uma vuole pessoa bene, que não quer bem ti dà você due schiaffi. e dá 2 Come ti tapas, senti? como você se sente? E Mal. se viene il diavolo Se vem o a diabo dirti qualche cosa, a dizer come alguma ti coisa, senti? como é que você se sente? Poi così avete capito bene. Mal. Cosa sentiamo Assim noi vocês, quando viene Gesù e como cosa sentimos quando vem Jesus e o que sentimos quando faz alguma Avete coisa capito errada. bene? Entenderam? Quando viene Gesù, Quando come vem ci Jesus, sentiamo? como nos sentimos? E quando Bem. se vediamo, E facciamo quando una cosa fazemos brutta, alguma come coisa ci errada, sentiamo? como nos sentimos? Ah, bravi, Mal. bravi. Vocês são Coraggio. muito bravos. Coragem. Complimenti. Complemente, diz Papa Francisco, com esse diálogo com as crianças. Gesù manda i suoi discepoli in Mais uma tutto il pergunta. mondo. Jesus envia seus Come noi discípulos a bambini possiamo todo mundo. essere segno Como di nós, pace nel crianças, mondo? podemos ser sinal de paz no mundo? Gesù manda i suoi discepoli Jesus in manda tutto il mondo. os seus discípulos em todo mundo. É verdade isso ou não? Perché Gesù Porque agli Jesus, apostoli ha aos detto, apóstolos, disse: "Andate per tutto il vão mondo por a predicare todo il mundo Vangelo." a pregar o Gesù Evangelho. manda Jesus i suoi envia apostoli e tutti noi os discípulos, a os apóstolos e predicare todos il mondo, nós a certo? pregar no mundo. Ma la domanda Mas a pergunta noi é: adesso, nós, come possiamo como essere podemos segno di pace ser sinal de nel mondo? paz no mundo? Voi sappiate Vocês che sabem in questo mondo, que este mundo, in questo momento, neste il mondo è momento, in o mundo guerra. está em guerra. Sappiate questo? Vocês sabem disso? Sono tante guerre, São tantas tante guerre, guerras, sia Ucraina, seja na Ucrânia, Terra Santa, Terra Santa, nell'Africa, na África, nel Myanmar, Myanmar, tante guerre. tantas e tantas E guerras. Gesù E Jesus predica la guerra o la pace? prega a guerra ou a paz? E noi cosa vogliamo E nós fare, o que la guerra o la fazemos? pace? Nós queremos fazer a guerra ou a paz? Ciò è che dobbiamo essere Isso é, un segno di pace. nós no? devemos ser um sinal de paz. Ma se tu litighi Mas se você briga col compagno, com o companheiro, scuola, com o colega de sarai escola, un segno di pace? será um sinal de paz? Ah, non si sente bene. Não, não se ouve bem. No, dobbiamo essere un segno di pace. Devemos ser um sinal de paz, Condividere de sempre compartilhar bene, sempre ascoltare bem, gli altri, ouvir os giocare con gli outros, altri, brincar ma com os non outros, litigare con gli altri. mas não brigar com os Diciamolo outros. insieme. Digamos juntos, Dobbiamo essere un segno di pace. devemos Sì. ser um sinal de paz juntos. Ma siete bravi voi. Vocês são muito Siete bravi. bravos, muito bem. Complimenti. Parabéns. Adesso
Agora, Adesso l'ultima domanda. a última pergunta agora. È finita la tortura. Assim finisce, termina a tortura. É uma tortura bela, responde alguém. Noi ragazzi di terza media. Nós, jovens da terceira média, que estamos fazendo a festa da passagem, como podemos manter a fé nos momentos de dificuldade e não ter medo de fazer escolhas contra a corrente? Una domanda difficile. É uma pergunta Come difícil. possiamo mantenere la Como fede podemos manter a in fé momenti dove tutto è em buio, momentos in em difficoltà? que tudo é escuro, momentos de dificuldade, por exemplo? Possiamo mantenere Como la podemos fede manter a fé davanti alla morte diante da morte di de una persona uma molto pessoa muito querida, cara, dei nonni, dei dos avós, dos tios anche alcune volte e muitas vezes até do papai e da mamãe? in queste difficoltà, Nessas dificuldades, nei momenti difficili, em momentos duri, difíceis e duros, possiamo como mantenere podemos la fede? manter a fé? Anzi, come possiamo Ou, melhor, como podemos andare controcorrente? ir Perché contra a corrente? ci dicono, Porque nos dizem, ma tu vuoi avanti, mas você vai avante? puoi andare avanti, Pode ir ruba avante. questo. Roube Si può isso. rubare? Se pode roubar, No, non siete convinti, eh? vocês não estão muito convencidos. Se pode roubar, E voi, e vocês, per non fare le cose para não brutte, fazer coisas dovete feias, andare controcorrente. devem ir contra a Avete capito corrente. questo? Entenderam isso? Fare le cose che Fazer as coisas forse qualcun altro non lo fa. que qualquer outro não Come si può faz. andare Como se pode ir e vincere la paura e vencer di o andare medo de ir controcorrente? contra a corrente? Questa domanda la faccio io a voi. Essa pergunta eu faço eu a Qualche vocês. coraggioso che risponda. Algum corajoso que Può pode fare andare controcorrente? responder. Como se pode ir contra a corrente? Bravo. Escutar o bravo. coração, responde alguém. Bravo, diz o Papa. Bene, va bene. Com coragem, mais forte, diz o Papa. Bravi, bravi. Così mi piace. Gosta assim. Sentite una cosa. Ouçam. Non avere paura di andare controcorrente. Não tenham medo de ir Se contra a voi volete corrente, se fare vocês una cosa querem buona. fazer uma coisa Avete boa. capito? Entenderam? E dobbiamo avere paura di andare E controcorrente. devemos ter medo de ir contra a corrente? Ah, siete bravi, eh? Vocês são realmente Grazie, cari, bravos. grazie. Muito obrigado, muito obrigado. Sono bravi. São muito bravos, diz o Santo Padre. Pai Nosso e a bênção, diz Papa Francisco. Pedem ao Papa Francisco. Adesso c'è qualche spettacolo. Agora tem algum Caro espetáculo? Papa Francisco, vogliamo pregare per Queremos lei, rezar invocare pelo insieme Senhor e il dono invocar della juntos pace. o dom da paz Ci e sono depois dei bambini che lanceranno há delle algumas colombe. crianças. Facciamo lo spettacolo, ma prima di tutto Esperamos o espetáculo, mas antes de tudo, vamos rezar juntos. Vamos rezar juntos. Padre nostro, O Pai che Nosso. sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ce ne diamo ma liberaci dal male. Amen. Adesso in silenzio E agora em silêncio, riceviamo la benedizione. vamos receber a bênção. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Nella vita nostra, Na nossa noi vida, dobbiamo nós benedire o devemos maledire, abençoar ou amaldiçoar. anche benedire il diavolo. Abençoar Va o bene. diabo. Siete bravi, eh? Avanti. Vocês são Grazie. bravos, diz Papa Francisco. Com a bênção aos adolescentes, jovens, crianças que se encontram na Praça São Zeno, em Verona. Esse diálogo com as crianças Guardate, guardate lì. olhem ali. As pombas da paz.
Momento de Papa Francisco com as crianças. Cantiamo insieme. Vamos cantar juntos agora. Segundo momento de Papa Francisco em Verona na manhã deste sábado. E vamos então ouvir o canto das crianças, dos adolescentes e dos jovens de Verona. Agora os presentes que levam até o Santo Padre para recordar, um livro para recordar também Verona. Temos também a entrega de um Dom Fornella para o pedido: ajude-nos, Santo Padre, a nos tornarmos santos. Estamos transmitindo diante da Basílica de São Zeno, na Praça São Zeno, em Verona. Papa Francisco, que depois de concluir esse encontro, vemos à esquerda do Santo Padre uma grande imagem de Cristo ressuscitado, será levada para Jerusalém, a bênção que o Papa deu, nos Frei Ibrahim Faltas, presente também nesse encontro, o reitor do Santuário do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo. O Papa agora deixará a Praça São Zeno para ir até a Arena de Verona, onde irá presidir o encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se beijarão, onde também irá responder algumas perguntas. Ao final do encontro, Francisco se dirigirá ao presídio de Montório, onde será recebido pela direção, pela Polícia Penitenciária, onde cumprimentará os agentes penitenciários, os detentos e os voluntários. Depois, proferirá também um discurso. O Papa vai almoçar hoje com os detentos. Depois deixará a casa de detenção para se deslocar até o estádio Bentegoli, onde às 15 horas, horário local, portanto 10 da manhã, horário do Brasil, e lá celebrar a Santa Missa. O Papa retorna ao Vaticano na conclusão da Santa Missa, devendo chegar por volta das 18h15, hora local. Francisco deixa Praça São Zeno por entre os jovens, crianças e adolescentes. O abraço do Papa hoje é Verona. E agora o Papa deixa então
Praça São Zeno, e vai para a Arena de Verona. Um encontro para ser escola de vida, diz Dom Pompili, o bispo de Verona. Numa entrevista à revista italiana Popolo Missione, dedicada ao que acontece nos países em desenvolvimento, Dom Domênico falou das expectativas, dos projetos de uma cidade comprometida em nível religioso e se viu na fronteira da missão e da construção da paz. A expectativa, disse pela visita do Papa, cresceu de dia a dia, comprovado pelas contínuas solicitações das mais diferentes instâncias e pela série de informações, disse ele, que recebemos todos os dias. E pela primeira vez o Papa na Arena, pela primeira vez convocando todos os movimentos populares da Itália e homens de boa vontade. É assim que Dom Domênico fala sobre a atmosfera vivida na cidade nesses dias, aguardando esse 18 de maio, quando o Papa então vai cruzar os muros da Arena. Arena de Verona famosa. Perguntado a Dom Pompili como nasceu a ideia, né, de convidar o Papa para Verona, né, como a experiência das arenas de paz nas décadas de 80 e 90. Foram os padres combonianos em seu tempo que as iniciaram junto com os bem-aventurados construtores de paz, os movimentos pacifistas, com a presença de padre Balducci e de Dom Tonino Bello. Nesse momento histórico particular, uma terceira guerra mundial em pedaços, poder encontrar a testemunha mais crível da paz junto com todos aqueles que não acreditam na guerra, parecia, destaca o bispo de Verona, uma oportunidade irrepetível. É o que nós vamos contar daqui a pouco, quando Francisco chegar até a Arena de Verona para esse encontro Justiça e Paz se abraçarão, onde o Papa irá também responder algumas perguntas. O Papa deixa então agora a Praça São Zeno, depois do encontro com os jovens, crianças e adolescentes, depois de ter já mantido o encontro com os sacerdotes religiosos e religiosas. Lentamente, de bom humor, o Papa Francisco toca a mão das crianças e a gente vê que tem um carinho muito especial. Beija as crianças, é sempre uma alegria muito grande ver Papa Francisco entre os jovens, entre as crianças, com o sol no rosto, não consegue ver bem, mas não se furta a esse momento de alegria, e eu tenho certeza, momento inesquecível para tantas dessas crianças. Como disse o Santo Padre no diálogo com eles, né? Fazer o bem, ir contra a corrente quando devemos fazer o bem, né? Nunca esqueçam disso. O Papa, visivelmente contente e alegre, toca a mão dos jovens que a estendem em direção a ele. E é claro, é um momento especial e singular na vida de tantas pessoas que levantaram muito cedo para estar aqui nesse lugar hoje. E ainda continua, vamos dizer, a festa por entre os cantos, as palavras e essa praça. Papa que deixa agora a praça. Então, e é claro, a festa dos jovens, das crianças e dos adolescentes continua, como acabou de dizer, né, um dos apresentadores, enquanto o Papa deixa a Praça São Zeno. E com os bonés no ar, a saudação ao Papa Francisco, enquanto se continua a cantar. Momento muito forte de alegria para o Santo Padre também, estampado no seu rosto, esse momento singular.
Sabemos que em todas as visitas que Papa Francisco faz, nas suas viagens internacionais também, sempre um momento com as crianças, com os jovens, presente e futuro da nossa igreja. O Papa se detém ainda com algumas crianças que circundam o Santo Padre e ver a alegria no rosto dessas crianças é algo realmente fantástico. E é um momento, então, de agradecimento, porque eram as crianças que estavam, inclusive, cantando no coral, né? E o agradecimento por esse momento. Santo Padre agora vai deixar, então, a Praça São Zeno com direção à Arena de Verona. 2 minuti a chiudere, grazie. Esse momento que, tenho certeza, ficará na memória das nossas crianças. O Papa sempre diz: sejam alegres, procurem levar a todos a alegria do encontro com Jesus. E o pedido: vão contra a corrente, quando vocês devem fazer alguma coisa de bem. E nós fazemos uma pausa nesse momento, esperando o próximo encontro do Santo Padre. Nós iremos então para a Arena de Verona, arena que espera o Santo Padre para um momento histórico, momento em que Francisco presidirá o encontro na Arena da Paz, Justiça e Paz se beijarão e responderá algumas perguntas. O encontro que deve começar mais ou menos daqui a uns 40 minutos. Agradecemos mais uma vez a você que esteve conosco esses 2 primeiros compromissos de Francisco. Primeiramente, o encontro com os religiosos, sacerdotes, religiosas na Basílica de São Zeno, e agora o encontro com os adolescentes, crianças e jovens diante da Basílica. Nós voltamos então daqui a pouco, transmitindo ao vivo, dessa vez, da Arena de Verona. Desejando ainda a vocês um bom sábado. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.